Olá, bem-vindo e obrigado pela tua atenção e acompanhamento aqui junto ao tutorial no meu canal. Baseado aqui em algumas dicas do canal Tutor for You, nós vamos exercitar aqui um trabalho de modelagem onde nós utilizaremos aqui efeitos de iluminação para criar através de luz e sombras um efeito bem interessante aqui com texto. Nós vamos inicialmente selecionar o cubo com o botão direito, tecla X, vamos apagá-lo e vamos aqui onde está o cursor 3D no centro, digitar o atalho Shift mais a tecla A e vamos adicionar um objeto texto. Vamos empurrar com a rodinha do meio do mouse para aproximarmos a área e vocês vão ver que o programa já colocou a palavra text como texto padrão. Para alterar esse texto, eu posso entrar no modo de edição clicando Tab. Usando aquela backspace, que é a borrachinha do teclado, eu apago e posso digitar agora, por exemplo, um outro texto, a exemplo de luz. Voltando ao modo de objeto, clicando na tecla Tab, eu vou agora fazer uma rotação desse texto em 90 graus em relação à superfície imaginária. Digito RX90, que é RX90. Por isso eu faço essa rotação de 90 graus e o texto fica em pé em relação à superfície. Vamos aqui utilizar as propriedades de texto, clicando na letra F, que está aqui na barra de propriedades. E vamos aqui na guia chamada Geometria, clicar nessa opção Extrude com o botão esquerdo do mouse pressionado e vamos arrastá-lo um pouquinho aqui para a direita. Aumentando esses valores, a gente consegue fazer mais corpo aqui para o objeto texto. Da mesma forma, nós vamos vir aqui nessa opção chamada Bevel, na guia Geometria, e vamos clicar nessa opção Depth, que significa profundidade. Com o botão esquerdo pressionado, vamos arrastá-lo um pouquinho para a direita até atingirmos esse valor aí 0.12 e damos uma chanfrura à quina de cada letra. E agora nós vamos melhorar um pouquinho a resolução do texto. Vamos clicar aqui nessa setinha da direita e vamos deixar o valor em 2. Feito esses ajustes, nós vamos vir aqui na guia Parágrafo, na opção Align, que significa alinhamento, clicar em Center. Com isso nós conseguimos centralizar o texto e vamos voltar aqui nas propriedades, nessa opção Spacing, na guia Parágrafo, e vamos aumentar esse valor aqui de Leader, que significa o afastamento entre as letras. Com as letras um pouco afastadas, vamos mudar nossa visão para a visão de frente e vamos utilizar a visão ortográfica. Temos já aqui na nossa área o nosso primeiro objeto, que vai ser o texto que utilizaremos aí no efeito. Aqui onde está o cursor, bem no centro, nós vamos digitar com Shift A, o atalho de adição de objetos, a opção de adicionar uma mesh do tipo Plane, vai ser a nossa superfície. Se eu segurar o botão do meio pressionado, vocês vão ver que eu tenho uma forma aqui imitando uma superfície. Vamos usar a tecla S para aumentar a extensão. Vamos deixá-la desse tamanho. É o suficiente para o que nós vamos fazer. Voltando à nossa visão de frente, vamos rodar a rodinha do mouse para baixo. Vamos procurar o objeto lâmpada e vamos encostar o cursor nessa coordenada X, arrastá-lo bem aqui para o centro desse eixo, que é a coordenada Z, que está de cima a baixo. Vamos aproximar um pouquinho, vamos deixar com que ela fique mais ou menos aqui nesse ponto, bem no centro. Se nós pressionarmos o botão do meio do mouse, vamos ver que essa lâmpada ela está na frente do texto. O que nós iremos fazer é encostar o cursor na coordenada Y, que é a seta verde, e com o botão esquerdo pressionado nós vamos arrastar essa lâmpada aqui para o fundo do texto. E vamos mudar a nossa visão para a visão de topo, clicando em View Top. Com isso vocês vão ver que eu tenho a lâmpada aqui e tenho o texto aqui na frente. Vamos deixá-lo na distância que fique mais ou menos nesse ponto até aqui e com essa extensão do texto mais ou menos nessa proporção. Já que o nosso cursor 3D ele se encontra ainda no centro da nossa área de trabalho, nós vamos deslocar esse cursor para a lâmpada, que é o objeto selecionado. Isso é fácil. O atalho Shift S e a opção Cursor to Select, ou seja, o cursor vá para o objeto selecionado. Observe que ele se desloca e se posiciona onde está a lâmpada. E justamente onde está a lâmpada, nós vamos adicionar um outro objeto de malha. Shift A vai ser um objeto dessa vez do tipo V-esfera. O objeto ele veio numa proporção enorme. Vamos diminuí-lo com a tecla S de escala e vamos deixá-lo pequenininho, mais ou menos do tamanho da proporção aqui do círculo do cursor 3D. E como ele se encontra no centro da lâmpada, e nós temos os manipuladores do objeto V-esfera acionado, nós vamos encostar o cursor nessa tarja verde
pressionar o botão direito e trazê-lo um pouquinho aqui para trás da lâmpada. Temos aqui a UV esfera, temos aqui a lâmpada, temos aqui na frente o texto e essa superfície que vai ser o chão. Vamos ajustar agora a câmera para nós fazermos posteriormente o vídeo da nossa animação. Vamos clicar em View e vamos mudar a visão para a visão de câmera. Eu vou aproximar essa lente da câmera aqui, empurrando o botão do meio do mouse para cima. Observe que no momento em que eu empurro a câmera, eu também empurro toda a área de trabalho. Eu vou agora fazer o seguinte, clicar a tecla N, acionar o painel de propriedades da 3D View e vou buscar essa opção chamada aqui Lock Camera to View. Com isso, vocês observem que o contorno da câmera ficou numa cor laranja escuro, quer dizer que ela está travada. Eu consigo movimentar a área de trabalho e crio aqui mais ou menos uma posição que eu queira dar à cena. E vamos colocar então a cena de tal forma que o objeto lâmpada ele fique bem aqui nesse ponto na quina dessa letra Z. Vamos agora aplicar a cada objeto os materiais que nós utilizaremos para fazer o efeito desejado. Vamos inicialmente com o texto. Vamos clicar aqui sobre a palavra luz. Observe que ela foi selecionada. Nós vamos mudar aqui o renderizador de Blender Render para o renderizador do tipo Cycles Render. E vamos desativar essa barra de propriedade da 3D View clicando na tecla N. Com isso a gente aumenta aqui a nossa área de trabalho. Vamos também desativar essa barra aqui da direita clicando na tecla T. E com a palavra luz selecionada, nós vamos buscar aqui na barra direita o ícone de materiais, que é essa esfera. Vamos clicar em New, aqui na guia superfície. Então, vamos clicar nesse pontinho aqui da direita, vamos mudá-lo para o tipo Anisotropic BSDF. Mas nós vamos utilizar nesse material uma cor azul, clicando nessa caixinha Color. E vamos encostar o cursor nessa tarja da direita e diminuir um pouquinho a intensidade dessa cor, para que ele fique num azul, mais ou menos nesse aspecto que vocês estão vendo aqui embaixo. Esse é o material que foi aplicado ao texto. Vamos dessa vez dar uma força aqui para o material, já que estamos utilizando aqui Roughness. Vamos clicar aqui e dar uma rugosidade no valor de 0.2. Então fizemos aqui já as nossas modificações de material no Cycles Render para o texto. Vamos agora selecionar o objeto que é a superfície. Clicar com o botão direito e vamos vir aqui novamente na barra de propriedade material. Observe que eu não tenho nenhum material aplicado, vou clicar em New. E para esse material de baixo, eu vou clicar nessa opção aqui, Color, clicar em X e vou digitar um valor do tipo 25, 25, 25, nessa opção aqui, Hexa, que é o hexadecimal. Dando Enter, eu vou ter um cinza, vou clicar fora para sair da caixa, eu tenho um cinza mais ou menos nesse aspecto. Nós vamos aqui dessa vez selecionar o objeto esfera, que vai ser o nosso objeto emissor, que vai imitar a lâmpada de fundo, clicando em New, e nós vamos buscar aqui na opção Surface, clicando nesse pontinho aqui da direita, a opção chamada Emission, que é o objeto que vai emitir a luz para criar o efeito desejado. Com isso nós vamos vir aqui nesse Emission, nessa opção Strength, que é a força de luz, clicar com o botão esquerdo e vamos dar um valor do tipo 1000 e dar o Enter. Teremos algo em torno disso. Vamos clicar o F12 e vocês vão ver essa luz de fundo incidindo sobre o objeto. Vocês vão ver que a intensidade da luz ela bate, mas ela não faz o reflexo de forma correta aqui nas laterais da letra. Para melhorar isso, eu vou clicar aqui no texto, luz com o botão direito, com ele selecionado, eu vou aplicar a ele um modificador, clicando nesse ícone em forma de uma chave inglesa aqui, ADD Modifier, utilizar um modificador do tipo Edge Split, com isso melhora um pouquinho mais essa intensidade. Se eu der o F12, espalha um pouco mais a refletividade da luz sobre as laterais das fontes. Isso melhora um pouco aqui a nossa cena. Vou dar o ESC para sair. Vamos agora só melhorar um pouquinho a posição dessa superfície de baixo para dar o efeito desejado. Nós vamos mudar a nossa visão para a visão de topo. E na visão de topo nós vamos selecionar a superfície com o botão direito. E com ela selecionada, vocês vão ver que o manipulador acionado é o da superfície. Eu vou encostar o cursor aqui na setinha verde, que é a coordenada Y, pressionar o botão esquerdo do mouse, mantê-lo pressionado e arrastar essa superfície, fazendo com que ela fique aqui bem próxima à lâmpada e entre a lâmpada
e entre o objeto esférico. Vamos ter algo em torno disso aqui. Vocês vão ver aqui o objeto esférico emissor, vocês não vão ver a lâmpada, mas a lâmpada é quem está fazendo essa refletividade que vocês estão vendo aqui. E vamos melhorar então a composição aqui da nossa cena para criarmos aí o efeito. Clicando na tecla ESC, saímos da renderização. Vamos voltar a nossa visão para a forma de câmera. Nós vamos fazer o seguinte agora, uma animação bem básica da movimentação da câmera. Eu vou selecionar esse retângulo aqui da câmera com o botão direito. Observe que ele ficou na cor laranja. E aqui no frame 1, eu vou encostar o cursor na 3D View, clicar a tecla I. E aqui eu vou inserir um quadro-chave do tipo Lock Rot, que significa locação e rotação. Nós vamos agora encostar o cursor nessa agulha verde, arrastá-la até o frame de número 80 e vamos, com o botão pressionado do meio, fazer um movimento aqui na janela, já que a câmera está travada, nesse estilo aqui. E vamos usar a tecla I novamente para inserirmos o segundo quadro frame da nossa cena nesse ponto através da câmera. Tecla I, Lock Rot. E para finalizar, nós vamos trazer a agulha até o frame de número 180. E aqui nós vamos pressionar novamente o botão do meio do mouse, arrastar o mouse para dar um efeito aqui. E dessa vez nós vamos rolar a rodinha do meio do mouse para baixo para dar um afastamento. E com o cursor novamente aqui na área, tecla I, Lock Rot. Tenho aqui na minha timeline 3 quadro frames que eu criei aí na animação. Se eu voltar para o frame 1 e der a animação, vocês vão ver algo em torno disso aqui, essa movimentação na janela. Se eu der um F12 em qualquer ponto, vocês vão ver que está renderizado. E aqui vocês vão poder notar que o reflexo desse objeto aqui está muito esférico. Para nós melhorarmos isso, nós vamos sair aqui da nossa renderização com a tecla ESC. Nós vamos mudar a nossa interface aqui de trabalho, clicando aqui em cima na opção Composite. Na opção Composite nós vamos trabalhar com os nós. Nós vamos clicar aqui, vocês vão ver que eu estou com essa opção aqui selecionada. Nós vamos clicar em Use Nodes. Observe que surge uns nós padrões dentro dos efeitos que nós já criamos aí na área. Para melhorar um pouco isso, eu vou só encostar o cursor aqui, diminuir um pouquinho essa janela daqui de baixo e vou empurrar o botão do meio do mouse sobre essa janela aqui. Eu consigo dar um zoom nos nós. Eu tenho aqui um nó do tipo Render Layer. Eu vou encostar o cursor nesse nó, pressionar e arrastá-lo para cá, para esse ponto. Vamos organizar esses nós. Vamos deixar o Composite aqui. Vamos adicionar um primeiro nó aqui para fazer o efeito que nós queremos aí de refletividade no fundo. Clicamos Shift A ou então aqui em ADD e nós vamos utilizar essa opção Veer. Surgiu um nó que está unido aqui ao cursor. Vamos posicioná-lo em algum canto aqui e vamos clicar com o botão esquerdo. Com isso a gente fixa o nó. Vamos então clicar nesse ponto aqui amarelo e arrastar um nó desse ponto até o ponto aqui do nó Veer. Vou só diminuir aqui e rearrumar aqui os nós. Eu posso ver agora a cena da nossa área de trabalho. Para isso, é necessário que eu clique aqui nessa opção embaixo chamada Backdrop. Observe que eu tenho uma janela aqui com a renderização do projeto em um determinado ponto na minha timeline. E para poder diminuir a visualização aqui, eu tenho como vir nessa barra aqui na lateral direita, que é o painel de propriedades dessa janela, e vocês vão ver que eu tenho essa opção Zoom. Encostando o cursor, pressionando o botão esquerdo e arrastando para a esquerda, observe que eu vou dando um zoom e diminuindo. Ó. Vamos agora adicionar um outro nó, ADD. Esse nó vai ser um tipo de nó chamado conversor. Vamos usar esse tipo aqui, Match. Clicando nele, surgiu o nó. E esse nó eu vou fazer com que ele fique entre o nó de Render Layer e o nó Veer. Eu vou encostar aqui e vou clicar com o botão esquerdo. E ele está intermediando os efeitos da Render Layer com os efeitos Veer. Então eu vou encostar o cursor nesse nó, segurar com o botão esquerdo e vou arrastá-lo para cá, para esse ponto. E aqui nessa opção ADD eu vou mudar de ADD para uma opção chamada Grider Day. Observe que eu consigo um efeito mais ou menos parecido com esse que vocês estão vendo aqui. Vou encostar aqui, arrastar um pouquinho para baixo. Eu vou encostar o cursor nessa caixa de valores, vou segurar com o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastá-lo até que todos os reflexos sumam e fique somente esse reflexo esférico que vocês estão vendo aqui. Com toda essa modificação feita aqui, o que eu vou fazer agora é novamente adicionar um outro nó do tipo filtro, que é o filter.
vamos utilizar essa opção aqui, Glare. Observe que esse nó já foi adicionado. Eu vou clicar com o botão esquerdo entre o Glider Den e o Veer. Clicando, eu consigo ligar um com o outro. E para fazer o efeito que eu quero aqui, de intensidade nessa luz, nesse Glare aqui, eu vou mantê-lo nessa opção Streaks. Aqui eu vou utilizar nessa opção Iterations o valor 5. Vou modificar esse Threshold aqui para o valor 0. Observe que eu já começo a dar um efeito aqui de refletividade nessa luz do fundo. Vou deixar um valorzinho aqui maior, 100 mais ou menos. E aqui em Streaks eu vou dizer quantas pontas eu quero que apareça essa refletividade. Vou deixá-la aqui em torno de 7 pontas. E aqui no Fade eu vou aumentar esse valor para 940 mais ou menos, para que eu dou uma refletividade um pouco maior aqui nessa opção. Feito esse procedimento, eu vou trazer um pouquinho esse nó para cá, vou dar o Shift D, eu consigo copiá-lo e vou adicioná-lo entre ele e a opção Veer. O que nós vamos fazer aqui é dar mais força ao que nós queremos. Vamos diminuir aqui para 4 de K, vamos colocar aqui num valor um pouco menor, vou deixá-la aqui com um valor de 0,83. Eu tenho mais ou menos aqui o reflexo que eu quero que apareça no fundo do texto. Vamos então clicar aqui nessas duas opções, nessa setinha do lado da palavra Glare, para diminuir esses nós, vamos trazê-lo para cá e vamos aplicar aqui o outro nó. Nós vamos vir aqui em ADD, clicar em Color, clicar em Mix e vamos adicionar esse nó entre o Render Layer e o Composite aqui na parte superior. Vamos puxar esse nó para aqui para baixo e vamos puxar esse nó desse Glare que desatou para essa opção daqui de cima. Com isso vocês já vão ver que eu já tenho aqui a refletividade da luz que nós queremos que apareça aí no efeito. Nós vamos mudar essa opção aqui de Mix, já que nós estamos utilizando o Mix aqui, para a opção ADD. Com isso a gente consegue transformar e vocês vão ver aqui que eu já tenho o efeito de refletividade no fundo. E agora nós iremos fazer o seguinte, para darmos um efeito melhor aqui, vamos alterar esse ambiente, que é essa cor de fundo aqui da cena. Isso vai ser simples, eu vou clicar a tecla N, para desativar essa barra de propriedades aqui na direita. E aqui na barra de propriedades eu vou clicar aqui nessa opção ó, denominada World, que significa um ambiente. Aqui na opção Surface eu vou clicar em Use Nuts. E aqui em Color, eu vou clicar e vou utilizar um cinza um pouco mais escuro, trazendo essa barra aqui para baixo. E vou deixar mais ou menos aqui com esse cinza um tanto escuro aqui, que vai ser a cor de fundo. Então nós vamos voltar aqui ao modo Default. Vamos voltar à visão sólida e vamos criar aqui já a nossa animação. Nós vamos vir aqui na guia chamada Render, onde tem essa câmera fotográfica. Vamos escolher a dimensão do vídeo que nós queremos dar aqui. Eu vou usar essa opção aqui, Render Preset, como HDTV 720. Vou diminuir esse valor aqui para 50%. Com isso eu faço um frame com um formato menor e mais rápido aí no processo de renderização do vídeo. E aqui em Output eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar um nome aqui para o arquivo, vou botar aqui Luz. Vou escolher essa opção AVI JPEG, que é o formato de vídeo AVI. Clicar em RGB e mudar esse valor Quality aqui para 100%. Com isso feito, eu vou clicar em Animation e eu vou começar a ter aqui já o efeito aplicado, reflexo de uma luz de fundo junto a um texto de frente, criando esse sombreamento interessante que vocês estão vendo. Vamos só aguardar aí o vídeo ser produzido e no final vocês vão ver como que ficou o procedimento. Até o próximo tutorial e grande abraço!